Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pizza na Agência, o pedaço mais gostoso do marketing. Aqui a gente fala de marketing, marketing esportivo, tudo o que você quer saber você vai aprender aqui ou vai se desenvolver com a gente aqui no Pizza na Agência, o podcast da For You Marketing. E hoje, imperdível, estamos aqui hoje com o Rafael Jorge, que é um dos caras que mais entendem de intercâmbio esportivo, de vendas, da área comercial do marketing, como é que isso funciona, vai ensinar bastante pra gente, tá? Então, Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje. Eu que agradeço, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Bacana. E Margarida, a minha sócia na For You Marketing está aqui também. Seja muito bem-vinda, Margarida. Mais uma vez eu que agradeço, né? Tem um prazer o Rafa aqui, né, com a gente. Isso é muito bom, obrigado. Imagina, prazer. Molina também é muito bom. Obrigado, gente. Legal, gente. Então, a For You Marketing, vocês já conhecem, estão acompanhando a gente, nós aí nas redes sociais. Hoje a gente agradece sempre aqui a DW Conteúdo, o estúdio do Diego, da Egg, onde a gente está fazendo esse podcast lindo para vocês aí que estão acompanhando. Rafa, vamos começar lá, como sempre, no início, né? Como é que você começou a sua trajetória profissional? Como é que você acabou entrando um dia no esporte? Qual foi a sua iniciação em tudo aí, Rafa? Pois é, obrigado aí pelas palavras, Humberto. Na verdade, estava comentando antes, né, que a minha carreira começou ali em meados de 2008, quando eu comecei a trabalhar perto no grupo da ACI, na Central de Intercâmbio, dentro do Departamento de Trabalho e Estágio, e aí foi quando eu comecei a despertar um pouco mais de interesse sobre a parte esportiva, de intercâmbio, de viagens. E eu entrei como estagiário, um salário muito pequeno, então não dava para se sustentar. Então, aos finais de semana, eu trabalhava fazendo bico mesmo com uma empresa que trabalhava com bolsas esportivas nos Estados Unidos, né? Que nada mais é do que fazer faculdade nos Estados Unidos através do esporte. E foi quando eu comecei a me interessar mais, comecei a me introduzir mais nesse tema. Fui crescendo dentro dessa outra empresa, fui tendo uma ajuda de custo melhor e maior nesse sentido. E aí foi quando eu comecei a assumir processos mais parrudos lá dentro. Então eu comecei a fazer a intermediação com as universidades nos Estados Unidos, junto com as famílias e os atletas aqui. Eu fazia a colocação, né, os placements desses atletas perante a universidade que condiz com o melhor perfil desses atletas. E foi aí que eu comecei a carreira nessa parte de intercâmbio esportivo. Fiquei 2 anos nessa empresa e aí depois voltei para o Grupo CI. Para ser consultor de vendas mesmo, né? Deixei de ser um pouco a parte de esportes de lado, então vendia, né, cursos, high school, colleges, enfim, desde passagem aérea até graduação, e nesse meio tempo aí foi quando eu comecei minha carreira comercial mesmo, né? Por mais que minha família tenha um pouco, né, o sangue árabe, já seja da veia isso, foi onde eu despertei esse timbre que eu achei que realmente podia ter uma sequência ali, uma sequência de carreira bacana, já que eu sou um cara assim, eu saio falando, né? Vocês sabem do meu perfil, né? Eu não tenho papas na língua, eu vou falando, eu vou me colocando. E aí foi até engraçado que a gerente no processo seletivo, ela já tinha preenchido todas as vagas, e aí como eu já era meio que prata da casa, conhecia a rede como um todo, os produtos e tudo mais, ela falou, olha, eu vou abrir uma exceção para você, vou te colocar nessa vaga. Então você está contratado e tudo mais. Eu falei, olha, mas eu preciso te contar uma coisa. Antes de você me contratar, ela falou, o que foi? Eu falei, não sei vender. A vaga comercial e eu não sei vender. Eu falei, olha, ela falou assim, não tem problema. Posso aprender. Ela falou, não tem problema, eu vou te ensinar, eu vou te treinar, mas eu acho que você tem uma bagagem muito boa para agregar, já que você tem esse know-how, né, dos produtos, do produto, né? Conhece a cadeia inteira da rede e tudo mais, então eu acho que isso é um diferenciado seu, além de você falar inglês, já ter uma vivência internacional, aquelas coisas todas, então eu acho que pode agregar. E foi a partir daí que eu comecei a desbravar essa carreira comercial, e aí desde o primeiro mês eu já comecei a bater as metas, desde a meta mínima até as metas máximas, né? E foi como eu comecei a despertar mais esse negócio de vendas e atender melhor, atender bem, escutar o cliente, ir na ferida dele mesmo, né? E não vender por vender, mas ter um atendimento personalizado. E fui tendo sucesso nisso, e aí depois passou-se um tempo, fui convidado para ser gerente comercial de uma outra rede de intercâmbio. Estava abrindo uma franquia que era do Paraná, aqui em São Paulo, lá em Moema, e topei o desafio, fiquei 2 anos e 2 meses como gerente comercial dessa loja.
A ideia era ter Aí já estava vendendo. Já estava vendendo. Já sabia vender? Eu comprei também uma experiência que eu achava que ia ter uma equipe e não tinha uma equipe, né? Então Era acabou, você e a equipe. acabou Você era eu equipe. e Deus ali. equipe. Era eu equipe. Eu mesmo. equipe. E depois tentamos trazer algumas meninas ali, umas consultoras para avançar, e aí foi quando eu realmente entendi que ali já eu não estava mais agregando, não tinha uma perspectiva de crescimento para absolutamente nada, e foi quando eu resolvi mudar de áreas, e aí quando eu voltei a pensar que eu queria um pouco mais de qualidade de vida. O que era a qualidade de vida naquele momento? Bom, quem mora em São Paulo, o trânsito é caótico, né? Então eu morava muito distante, eram 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar. E eu morava na casa dos meus pais nessa época. Então foi quando eu decidi, falei, não, eu preciso trabalhar perto de casa, ou perto da casa dos meus pais na época, né? Então isso daí eu acho que vai me dar uma qualidade de vida melhor, menos tempo de trânsito, estresse, aquelas coisas todas. E aí foi quando eu voltei para o Grupo CI, que é a matriz no Pacaembu. O Celso e o Vitor estavam criando uma unidade de negócio nova voltada para intercâmbio desportivo. E a Priscila, acaba aqui, uma querida, era diretora de RH naquela época, eu participei de um processo também, que era para ser supervisor de vendas de uma rede comercial. Ela falou, Rafa, acho que aqui não é muito a tua área tá mais para esportes aqui e tudo mais. Esse é o trabalho, né, de quem faz o RH, né, detectar essas características de cada As nuances. Exato. E aí ela falou, olha, mas o Celso e o Vitor estão abrindo uma unidade de negócio, ainda não sei muito bem, eu acho que vale você aprofundar com eles, falar com eles e tudo mais, e entender melhor o que eles estão falando, mas assim, aqui, para onde você aplicou, não acho que vai dar muito jogo. Agora, aqui eu acho que eu já vi uma possibilidade de sucesso maior. Falei, tá bom. E aí foi quando eu conversei mais com o Celso, que é o sócio-diretor da CI. Ele me explicou mais e melhor o projeto. Eu falei, bom, vamos embora, Celso. Eu tô afim, tô disposto, tô com gás, energia, agradeço a oportunidade e vamos embora. E aí era um projeto chamado CI Go. E esse projeto durou 3 meses, porque era a fusão da CI com uma outra empresa, né, a Let's Go na época, eram empresários, agentes de jogadores e tudo mais, tal, que entravam nessa parte esportiva, que tinha os contatos com essas universidades, e o Celso e o Vitor entravam na parte de todo o know-how de experiência de intercâmbio. Passagem, hospedagem. Exato, toda essa parte de infraestrutura operacional e tudo mais e tal, e a própria marca mesmo, né? A marca deles pesa nesse sentido, né? E aí, nesse meio tempo aqui, enfim, houve algumas divergências de ideias entre eles, enfim, eles têm uma amizade, então para não romper essa amizade, digamos assim, eles decidiram acabar com aquele projeto, e aí eu falei, pronto, estou desempregado agora, não sei o que eu faço da minha vida, o que vai ser de mim, e passaram-se uma semana assim, mais ou menos, a pessoa da Let's Go quis fazer uma proposta para seguir caminho ali e tudo mais e tal, e o Celso também, né, foi muito franco comigo, me valorizou bastante, eu gosto muito dele, é um mentor nesse sentido, porque ele falou, olha, eu não sei exatamente o que eu posso te oferecer aqui dentro, mas se você decidir ficar com a gente, trabalho eu te arrumo, né? Eu falei, puxa, Celso, tá bom, obrigado. E aí foi quando, de fato, eu recebi isso com muito carinho, assim, muita compaixão da parte dele, empatia. Eu falei, Celso, eu quero ficar. E aí, uma semana depois, ele me apresentou o Márcio Della Volpe, que foi o presidente da Ponte Preta durante uma gestão, e é também franqueado da CI de Campinas, já há mais de 25 anos. Então, ele tem todo o conhecimento na parte esportiva e todo o conhecimento na parte de intercâmbio, né? E me apresentou, e aí o Márcio, a gente no almoço ali, pensando quais são as próximas diretrizes, ele falou, desses 3 meses que você estava fazendo esse projeto, o que você achou disso? O que você acha que tem que melhorar, mudar e tudo mais e tal? Eu falei, precisa desvincular da marca CI. Esse público que a gente quer atingir não dá para ser engessado, tem que ser algo flexível, tem que ser algo mais personalizado. Se entrar num ramo CI, vai passar pelos processos, normal, empresa grande tem isso, tudo mais, mas não vai ter a velocidade que se precisa para ter uma conversão de venda, um atendimento mais personalizado. E aí ele falou, putz, e aí nesse mesmo momento, uns anos antes, a CI estava criando a Amaze Travel, que é uma outra unidade de negócio do Grupo CI, que voltada para viagens de formatura. Hoje já é um grupo muito consolidado, já tem aí seus quase 15 anos de mercado, e são o número 1 aí no ranking praticamente nesse segmento. E eu falei, pronto, a Amaze Travel a gente tem que criar então a Amaze Sports. Então, a Amaze Travel já tinha toda a parte de estrutura, conhecimento nas escolas, produto, enfim, site, marca como um todo, e eu falei, a gente tem que aproveitar isso, trazer para a parte esportiva, para os nossos clientes, e a partir daí moldar com as nossas necessidades. E foi
meio que notando realmente umas diretrizes num guardanapo. Literalmente, no dia seguinte eu comecei a trabalhar nisso daí, eu e o Márcio. O Márcio cuidava mais da parte de gestão, então toda a parte de financeira, administrativa era com ele. E aí toda a parte de marketing, toda a parte de produto, toda a parte de sistema, toda a parte de site, de criação, tudo acabou ficando comigo. Então, eu realmente botei a mão na massa nesse sentido. A gente foi criando, enfim, se moldando, trabalhando mesmo, e aí a gente foi entendendo as necessidades. E a necessidade era de trazer mais produtos para dentro da Mesa Sports na época. E foi quando, num primeiro momento, então, como eu falei, né, cuidava dos produtos, trouxe um programa do Manchester City que combinava estudos de inglês com treinamentos de futebol dentro do City Academy. Nossa, que legal. Que é uma experiência de vida. Em Manchester. Em Manchester. Animal. Lá no Etihad Stadium, no Etihad Academy. Então, uma experiência muito bacana. É claro que a gente está falando de um nicho bem específico, mas a experiência que o garoto tem, ou a garota, né, que tem feminino masculino, proporcionada nas férias escolares de julho, é muito bacana. Então, transformacional, né? Total. É o desenvolvimento educacional do jovem através do esporte, nesse sentido. Né? Então, para o pai é legal, porque ele vai estudar inglês, e estuda inglês de uma forma mais voltada para os termos do futebol. Então, não é aquele inglês chato que o menino não presta atenção e tudo mais. Tal. Então, assiste partidas de futebol, pega expressões esportivas e tudo mais. Então, é uma absorção mais fácil. E para o garoto, ele joga bola 15 horas na semana. Então, dentro do complexo do Manchester City, onde os profissionais treinam diariamente. Então, a experiência de vida, ele está vivendo um sonho de ser um jogador de futebol, ter uma experiência durante um período de 2 semanas, é muito valiosa. E era isso que eu queria. Eu não queria trazer um programa para o Brasil que fosse só o brand por si só. Que tinha licença de algum time europeu e que tem professores de educação física que tocam lá e fazem algo isso por mais, si só. Algo mais. Então, o programa é do City mesmo, então, capitaneado por eles. Então, foi aí que eu falei, putz, isso aqui eu acho que é diferenciado no mercado e tudo mais e tal. E trouxemos o programa, deu muito certo. Levei vários grupos para lá, garotos, também da Copa do Mundo de 2018 também, o Brasil sendo eliminado pela Bélgica ali, as meninas... Nossa, eles zoaram todo mundo ali. O menino da Alemanha caiu fora cedo, a Espanha caiu fora cedo, a Itália, tudo mais. Quando chegou no Brasil, caiu fora. Falei, não vai zoar agora. Vocês zoaram todo mundo a semana inteira, agora aguenta, né? Então é uma experiência muito bacana. Eu lembro que era a gente do Brasil inteiro que levava. Então essas experiências são coisas que me agradam bastante. Assim. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar, ensinar no que eu puder, aprender bastante. E a gente estava realmente vindo numa toada muito forte, numa crescente muito grande, estava bem acelerado. Foi quando, depois, num segundo momento, nós convidamos mais outra pessoa para se juntar a nós, que foi o Léo Mascarenhas. Ele é um cara, todos os torneios amadores na Escandinávia, na Europa, ele está à frente dele há muitos anos, começou com o pai dele. Então, estamos falando de torneios na Suécia, na Finlândia, Dinamarca, Noruega, né? Os Gothia Cup, que é a Copa do Mundo da molecada amadora, muito legal, uma experiência de vida também muito bacana. Trouxemos ele, então ele complementou a parte de torneios na Europa. No segundo momento trouxemos o Edu também, que complementou a parte de torneios nos Estados Unidos, ele também tem todo esse know-how, aí são mais de 30 anos fazendo isso também. E aí fiquei eu nesse meio termo, onde é que eu entro nessa história, já que eu tava meio que faz tudo, mas ao mesmo tempo, né, chegou uma hora que eu ia agora. Do barco tá andando e onde eu sento nele. E aí foi quando eu falei, tá bom, então eu fico na frente da parte do programa de estudos com esporte. Então eu comecei a trazer o programa do Manchester, trouxe o Media Academy, entre vários outros programas que combinavam estudos com esporte. Esportes em geral, futebol, tênis, vôlei, natação, enfim, tantos outros esportes aí por acaso. Então estava assim, uma acelerada muito grande, a cada temporada estava crescendo, aumentando o número de inscritos nesses programas, né, levando a molecada, proporcionando essa experiência, e aí chegou 2020, veio a pandemia, né, então, e aí a pandemia, ela é a primeira coisa, né, o turismo é a primeira coisa a parar e a última a voltar, quando acontece demora. Um negócio desse, né, e aí eu me lembro que foi em março de 2020, e aí abril de 2020 a gente já começou a meio que cancelar os pacotes, reajustar, tentando ter uma saúde financeira para poder prosperar para o ano seguinte, coisas desse tipo. Foi um processo que demorou 5, 6 meses aí, mais ou menos, então durou até o final de agosto, mais ou menos, começo de setembro, e aí eu falei até para minha esposa, eu tô burnout, assim, cara, assim, não, imagina, eram mais de 700 garotos, só eu ali naquele caso, cancelamento, famílias e tudo mais, então ninguém sabia o dia de amanhã, e aí foi quando
eu falei, não, eu preciso de um tempo, um sabático, baixar a bola, dar uma descansada, respirar um pouco, para saber o que eu faço da vida, entender. Eu quero acordar meio-dia. Assim, eu não quero ter responsabilidade, eu quero ter um paz de espírito. Eu quero sumir. Eu quero ter paz de espírito. E aí foi quando se passaram umas 2, 3 semanas, o Edu também acabou saindo da Mesa Esportes. A Mesa Esportes tinha acabado de sair também, o Celso e o Vitor tinham saído um pouco antes, então deixou de ser a Mesa Esportes e se tornou Esportes Z, mas era a mesma função, mesma operação e tudo mais, só o nome que mudou nesse sentido. E aí foi quando o Edu me convidou, me ligou, falou, e aí, tudo bem? Foi tudo. O que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo obra na casa, arrumando a minha casa. Hoje eu tô, mas para um bem maior. Aqui eu tô reformando minha casa, cara. Tô comprando luz, tô comprando lâmpada, que eu não sei o que tô precisando de um tempo. Ele falou assim, eu queria te indicar para a agência de um amigo meu, uma agência de marketing esportivo, que é o Fábio Wolff. Eu sei que ele tem precisando de uma pessoa comercial, acho que você tem um perfil perante, né, a filosofia deles, a política deles, eu acho que tem tudo a ver com você, que você se importa, você tá afim e tudo mais. Eu falei, pode me indicar, vamos ver vamos conversar. Mas assim, sem pretensão nenhuma, sem muitas perspectivas, porque naquele momento estava tudo muito controlado. Vai mais preocupado com o abajur lá, com luz. Eu queria acordar meio-dia. E não entregava luz, aquela coisa. Não entregava luz, eu queria acordar meio-dia. Eu precisava respirar mesmo. Ano sabático. Porque foram muitos anos assim. Deixa muita preocupação também, você tem um monte de meninos, né? E de repente vem essa pandemia, a pessoa fica meio frustrado, decepcionado, estressado, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, assim, os pais também, né? Então, enfim. Quando você, se livra um pouquinho disso, dá um descanso, porque não sabe o que vai fazer, né? Você falou super bem, Magrela, porque assim, dá um relaxamento. Assim, você tinha um elefante das suas costas mesmo, porque é uma responsabilidade muito grande, você tem que ter uma saúde financeira para poder tentar proporcionar essa oportunidade para esses jovens no ano seguinte, porque o irmão mais velho foi, aí o mais novo não vai, aí dá aquela crise em casa, né? Mas eu acho que, assim, graças a Deus, a gestão do Márcio, do Léo, enfim, das outras pessoas que ali estavam, foi muito significativa nesse sentido. Eu saí por bem nesse sentido, né? Como um acordo, né, para aliviar assim, as despesas, custos e tudo mais e tal, e realmente sair. E foi quando aí passou-se um tempo, né, veio o processo na Wolff, eu cumpri certinho, e aí foi quando eu conversei com o Fábio, né, o Fábio Wolff, que me abriu as portas da casa dele, né, um anexo da casa dele, que é a agência, né, que ele já faz isso aí há quase 30 anos, a agência propriamente já existe há quase 20 anos de mercado. E ele falou assim, realmente estou precisando ter uma cadeira em aberto aqui, eu estou precisando de uma pessoa, acho que você pode encarar o perfil, né? E se você topar, por mim também eu topo, acho que tem tudo a agregar e tudo mais. Eu falei, Fábio, vamos embora. Não sei no que eu posso agregar, como vai ser, enfim, eu estou me inserindo nesse mundo. Já tinha um conhecimento um pouco dessa parte de marketing esportivo, mas não era tão a ferro e fogo, então vivendo na prática mesmo como é que era, né? E na época, inclusive, entrei num turbilhão, porque quando eu entrei ali, o Fábio tinha os direitos comerciais, parte desses direitos comerciais do Campeonato Brasileiro, né, das propriedades de arena, eram dele, né? Então os tapetes 3D e uma certa minutagem dos LEDs era da Wolff Sports. E aí eu já cheguei num furacão ali, tentando comercializar essas oportunidades e tudo mais e tal. Então foi um desafio muito grande, mas que foi muito bacana, assim, no sucesso, foi um aprendizado muito legal, porque no fundo não deixa de ser vendas. Você pode, né, mudar o produto, mas o instinto vendedor... Vender, né? A vender é uma arte, né? Então, quando você sabe o que você está vendendo, quando você compra aquilo que você está vendendo, você vende de uma forma mais fácil, mais natural e tudo mais. Tal. E era no esporte, mas era um produto dentro do esporte que eu não tinha conhecimento tanto assim, e foi a partir daí que a gente começou a desbravar. E fiquei 3 anos e meio lá agora com o Fábio e tudo mais e tal. E agora minha vida deu uma mudada de vida, né? Então, mais uma segunda filha chegando. Outra obra. Outra obra-prima, graças a Deus, né? Chegando a Rafael. De casa também. Nasceu uma semana atrás. Então, muita coisa estava assim, encavalando nesses tempos. Assim, então, como eu tenho um carinho muito grande, né? Como eu te falei, esse respeito muito grande pelo Fábio, a gente... por via mútua decisão, a gente decidiu, vamos encerrar esse ciclo, deixa eu tocar um pouco minha vida pessoal, organizar ela para depois eu voltar e num outro momento a gente vê o que faz e tudo mais e tal. Então, graças a Deus, saí de portas abertas nesse sentido. Eu
aprendi muito Isso lá. é muito importante. Muito, a doutora Doris também, né? Também é super importante nesse processo todo, nesses 3 anos e meio, assim. Bastante tempo, assim. Ao mesmo tempo, não é muito, mas assim, se você for ver o ciclo que cada um fica... Tudo assim, que aconteceu, né? Então assim, legal. eu olho para trás, assim, Muito vejo e bom. falo, nossa, quanta coisa, experiências não vivemos e tudo mais e tal. E só valoriza, né? Só te traz casca, experiências, vivências que faz você ter conhecimento, compartilhar, saber caminhos e tudo mais e tal. Então, hoje eu tô mais focado na segunda filha que nasceu há uma semana, então tô dando uma atenção especial, mas Programa especial, hein? Mas Ó. pra que- Uma semana de filha nova. pois é, uma semana, mas para que eu possa ter um tempo, né? E eu acho que essa palavra, esse tempo agora, ele é muito sagrado, assim, para poder entender melhor os caminhos que eu vou seguir dentro do ramo esportivo, sem dúvida, dessa parte de marketing esportivo, sem dúvida, mas por carreira solo, imagino eu, mas neste momento, olhando um pouquinho só para a família, mas só para estruturar a base, para depois chegar com força máxima aí e poder voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, vocês que não conhecem ainda a fundo o Rafa, aqui o Rafael Jorge, ele falou muito de marketing esportivo, de vendas e tal, mas a gente tá falando vou pedir um parênteses aqui, vou abrir um pouquinho aqui, é um grande esportista. Conta um pouquinho do teu envolvimento no esporte, Rafa. Você pratica esporte desde criança, Sim. faz parte do seu dia a dia? Muito, muito. Eu sou sócio do Clube Pinheiros, né? Então, assim, é uma pegada muito forte quando o espírito esportivo, o espírito olímpico, né? Faz parte, Bem né? forte lá. Já é bem forte nisso. Eu sou sócio já desde bem, assim, nasci, né? Que você se torna sócio a partir dos 5 anos, então eu já frequento o clube antes dos 5. E quando, de fato, fiz 5 anos, meus pais compraram o título naquela época, né? Estamos falando de, sei lá, 33 anos atrás aí. E de lá para cá, nunca deixei de frequentar o clube. O clube tem um programa esportivo para garotada de 5 anos a 10 anos, que é o CAD. Então, você todo dia faz uma modalidade diferente. Então, um dia você vai handebol, outro dia vôlei, outro dia basquete, outro dia judô, natação. Vai mudando de semana a semana. Maravilha, né? Então, isso me deu uma introdução muito significativa dentro do esporte. O esporte me ensinou muita coisa, trabalhar em equipe, enfim, superar seus obstáculos, né, superar seus medos, saber ganhar, saber perder, entre outros valores. Então, eu nunca deixei de ser esse atleta amador, digamos assim. O esporte sempre foi inserido na minha vida. E, obviamente, tinha que combinar com os estudos. Mas, graças a Deus, eu gosto de praticar vários esportes, mas meu foco mesmo é o futebol. Hoje, um pouquinho mais velho, já voltei a jogar tênis de uma forma mais frequente, né? Então, o futebol sempre esteve presente comigo o tempo todo. Nunca deixei de ser esportista, seja no clube, na escola, ou, enfim, na várzea ou outros lugares. E aí, o tênis também, fiz competição nadei pelo Pinheiros também, na natação, quando tinha 11 anos nos Estados Unidos. Então, assim, sempre fui muito o ferrenho no esporte, sempre foi minha vida. Então, trabalhar com isso é um prazer muito grande para mim, é muito fácil para mim. Não é nenhum desafio grande nesse sentido. E mais recentemente, há uns 3 anos para cá, fui convidado a me tornar técnico também de um time, né? Tudo, obviamente, no lazer, no recreativo, mas é uma aptidão muito bacana. Cuidado aí, Dorival. legal. Cuidado aí, A gente Dorival. gosta, Tá quem chegando. gosta da competição Tá vindo aí. mesmo, eu sou um cara muito competitivo, Tá mas chegando. sabendo competir. Eu gosto muito desse sabor da vitória, então a gente sabe, né? Eu falo assim, a cerveja ganhando é gelada, a cerveja perdendo é quente. Então, vamos buscar a cerveja gelada. E eu fui convidado pelos meninos lá no clube, né? Um grupo de amigos, a me tornar técnico. Eles estavam montando um time no ano passado, me convidaram, nós montamos esse time. E graças a Deus, na primeira temporada, nós fomos campeões já no campeonato interno. Legal. Mas isso mostra, assim, o quanto inserido cada vez mais eu tô dentro do esporte, né? Então, de alguma forma ou de outra, e são valores que eu pretendo realmente passar para minhas filhas. Se elas vão ser atletas ou não, eu não sei. Eu sei como é que é a vida de um atleta, não é fácil, o dia a dia, mas certamente elas vão ser esportistas, né? E corintianas, se Deus quiser. É uma prerrogativa de pai, né? Por favor. Mas eu acho que... Então, assim, o esporte há 38 anos me acompanha, não me vejo fora dele, não me vejo... Enfim, posso estar vendendo outras coisas, trabalhando com outras coisas, mas não sei quanto paixão eu ia colocar nisso. Então, a energia, o meu esforço, meu conhecimento, o meu tempo realmente canalizado no esporte é algo que me dá muita satisfação e eu tento fazer com uma maior, enfim... Entusiasmo, né? possível, exatamente. Então, canalizar minhas energias nisso é onde eu acho que eu vou fazer o meu melhor e inspirar minhas filhas aí a seguir uma carreira executiva ou de esportista, ou seja lá o que for, mas fazendo o que gosta, né? Mas o esporte liberta, né? Eu acho que o esporte, eles sempre falam
A gente comenta, Humberto, assim, apaixonado por esporte. E a gente sempre fala, quem está no esporte evita de estar num psiquiatra. Verdade. Isso o próprio psiquiatra fala. Né? Tem até estava assistindo esses dias, ele não é no Sírio, que é libanês, não, é no Einstein, e um médico falando, quem vai para o esporte evita de tomar antidepressivo. Exato. Então é muito bacana isso, é muito bom saber isso é a mais pura verdade. Então, mexe com a cabeça das crianças, as crianças vão... É muito bom isso, acho que é... E além de... E você pode unir o útil ao agradável. Você pode colocar o esporte junto com outras demandas e, enfim, de repente, tá aí, né? O esporte realmente ele tem uma terapia nesse sentido. Eu mesmo, quando fico uma semana assim, sem correr, sem jogar tênis, sem jogar futebol, eu já viro bicho. Quem é assim já não tem jeito. Não tem como mesmo, precisa dar uma suada e tudo mais. Mas o esporte também é uma plataforma de comunicação muito grande, né? É um leque que se abre, você cria empatia das marcas, das pessoas, as pessoas que ali estão à frente do poder da caneta e tudo mais. Quando enxerga o esporte como esse caminho a abrir portas, a fazer negócios, coisas desse tipo, ele só agrega valor, né? Então, não à toa você vê muitos negócios sendo feitos em campos de golfe, por exemplo, quadra de tênis. Em quadras de tênis, exatamente, sei lá, camarotes nos estádios, tudo mais e tal. Então, é um elo muito valioso e que só vai penetrar nesse elo, nesse meio, quem é íntegro, né? Quem tem credibilidade. Quem tem, né, as costas sujas não vai botar a cara no esporte, porque a visibilidade é muito grande, né? Então, esses são os benefícios de você estar inserido dentro do ramo esportivo, trabalhando como marca, né, nesse sentido. Então, é uma plataforma de comunicação muito forte e que realmente, se você souber o que está fazendo ali, como fazer, planejar as estratégias e tudo mais, você consegue fazer um ecossistema trabalhar muito a seu favor nesse sentido. Isso é ótimo. Ô, Rafa, você comentou, eu vou aproveitar até como um gancho, você comentou da sua iniciação esportiva no Pinheiros, de várias modalidades, e esse ano nós estamos no ano olímpico, né? Então, assim, como é que você enxerga o marketing para outras modalidades fora do futebol, né? O futebol, a gente sabe que no Brasil ele é número 1. Fora do futebol, como é que se enxerga esse casamento de oportunidades de marca, esses outros esportes, captação, interação? Como se enxerga isso? Eu vejo que a gente não está mais engatinhando, mas ainda tem muita coisa a ser feita. As marcas estão querendo mais se inserir nesse meio, às vezes elas não sabem como fazer, não sabem por onde ir, às vezes acabam tropeçando, mas eu acho que há um caminho, sim, que já está sendo desbravado por grandes empresas, grandes, enfim, players do mercado, potencializando cada vez mais as modalidades que não são as convencionais do mercado brasileiro, digamos assim, né? A gente, por exemplo, se for pegar a vela mesmo, há meses atrás nós tivemos um ouro no Pan-Americano do Matheus Isaac. Ninguém sabia quem é o Matheus Isaac, ou poucas pessoas sabem quem é o Matheus Isaac, mas ele é um ouro no Pan-Americano. Ele é o número 1 do ranking mundial hoje. Potencial gigantesco de ser medalhista de ouro agora em Paris, na modalidade da vela, né, por exemplo. Então, a mídia também não traz muito esse tipo de informação para o brasileiro, seja através de televisão, redes sociais, ou coisa que for. Então, também tem que ter um interesse da parte midiática nesse sentido, para essa boa vontade e tudo mais. Mas você vê a ginástica olímpica, são esportes, judô, muita medalha que traz para o Brasil, tem que ser mais e melhor explorado. Tem sim grandes marcas, grandes empresas que fazem isso, a gente tem vários exemplos, mas ainda há um caminho grande a ser percorrido, porque há muitas lacunas em aberto. Mas com boa vontade, com planejamento e com apoio, seja governamental ou seja privado, tem uma perspectiva muito grande de chegar cada vez mais. Você vê o surf, por exemplo, hoje. O Brasil hoje é uma mina de ouro nesse sentido, que começou na Olimpíada passada. Quase tivemos Medina também chegando na final, bateu o Ítalo, né? Então agora o surf também é algo que também está mostrando um caminho para as marcas cada vez mais interessante, cada vez mais atingindo um público que tende a ser alvo, mas ao mesmo tempo se abrange vários nichos também. Então, eu acho que as marcas, quando elas olham com carinho, quando as pessoas que estão à frente dessas marcas, elas têm a responsabilidade de entender de fato o que está querendo fazer, o esporte de modalidades olímpicas, ele traz muito benefício nesse sentido, né? Não à toa você vê muitos atletas, técnicos, embaixadores de marcas e tudo mais, tal, porque não só do futebol,
Porque o futebol às vezes acaba sendo caro, né? Valores altos, mas olhando outras oportunidades e outras modalidades, acaba sendo umas alternativas muito interessantes também nesse sentido, né? E tem uma questão assim também, como você colocou dos esportes olímpicos, né? A plataforma Jogos Olímpicos também está se revolucionando muito, está se modernizando muito, né? Você falou do surf, o skate também está nos Jogos Olímpicos. Sim. Então a gente começa também a ter esportes que atraem um outro público, um público mais jovem, um público antenado. Então acaba tendo adesão à marca. Aproveitando isso também, a gente teve até um tempo atrás aí com o Anderson Rubinato num outro podcast, e ele falando sobre a abordagem do cliente. E me lembrou muito a tua abordagem do cliente, quando você fala que quando você conhece uma marca, você está dentro de uma mesa conversando, você não leva um projeto qualquer, você primeiro quer saber como inserir aquele cara no esporte. Fala um pouquinho sobre essa sua abordagem, em como você chega numa marca para poder apresentar o esporte como um todo. Pois é, você tem que fazer o diagnóstico, né, da doença daquele cliente, né, da dor dele, para saber apresentar o melhor remédio, né, para poder saber o que fazer, qual o próximo procedimento, no caso, né. Eu acho que, de fato, quando você observa o cliente, quando você escuta o cliente, quando você tem esse background, que você tem esse conhecimento, no caso, obviamente, estamos falando da parte esportiva, você amplia esse leque, você consegue diversificar melhor as oportunidades e entender, de fato, o quanto você pode agregar nesse sentido. Quando você traz escuta o cliente e entende, putz, eu quero posicionamento de marca, eu quero mais visibilidade, eu quero mais, sei lá, captação de lead, eu quero entender de fato o que ele quer, você consegue trazer a oportunidade mais adequada. Tamanho da verba. Tamanho da verba. Porque às vezes querem um Titanic, né? Querem que seu projeto seja gigante, mas a verba é aqui, né? Então você faz... É um barquinho quer fazer, vai salvar. Quer milagre, né? É o que eu falo, milagre a gente não faz, mas mágica já tá rolando, né? Então, assim, de fato, você precisa escutar mesmo a carência desse cliente, entender quais são as necessidades deles e de fato, trazer as oportunidades que sejam compatíveis com o orçamento dele, com os valores dele, com a política dele, com o compliance dele também, tem muito essa questão também, para poder fazer com que o casamento seja perfeito, né? E não só trazer a venda por fazer, pela questão financeira ou coisas desse tipo, por benefícios só apenas de um lado, né? O melhor caminho, a melhor receita é, assim, cada vez mais conversar, abrir o jogo, ser transparente, qual é a dor mesmo, me dar as diretrizes claras, qual é o valor de fato que nós temos para trabalhar, qual é a sua expectativa de retorno, o que você espera com isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que vai fazer um anúncio num campeonato brasileiro, por exemplo, e no dia seguinte já vai estar porrando de vender, né? E não é assim, precisa ter um tempo de maturação, precisa ter um processo, né, de médio e longo prazo para você justamente colher esses benefícios, né? Mas eu acho que o melhor caminho, de fato, é ser claro, transparente e escutar, né? Qual é a sua necessidade, o que você quer e administrar... E o relacionamento, né? Exato, e administrar as expectativas, né? Olha, isso aqui vai te atender dessa forma, isso aqui vai te atender daquilo, mas o leque esportivo, ele é muito pulverizado, então as opções são milhares, por isso que também ter foco nesse sentido, filtrar bem as oportunidades e focar, faz com que o seu caminho seja menos árduo e em menos tempo também, né? Colher resultados em menos tempo também. Né? Tem algum case que você trabalhou nesse tempo aí de Wolf que você possa trazer pra gente, que você apresentou, conheceu a marca desde o início, vendeu algum produto para eles, que eles tiveram retorno, que eles gostaram? Tem algum case que você pode trazer pra gente? Nossa, agora Foi bacana, né? Uma coisa assim que te marcou de repente. Né? Alguma marca que você trouxe para o esporte, ou até que ela estava no esporte, mas você trouxe um produto novo para eles, inseri-los? Tiveram algumas oportunidades muito legais ali, um relacionamento com essas empresas, o B2B foi muito forte, e cada vez mais tiveram... Eu gostei, assim, olhando para trás, a minha trajetória na Wolf, eu olho que foi uma diversificação muito grande, né? Um mix de empresas de vários segmentos, multinacionais, enfim, nacionais e coisas nesse sentido, setores bancários e com um mix de oportunidades dentro do esporte. Então, seja visibilidade no Campeonato Brasileiro, seja um atleta como embaixador de marca, seja, enfim, camarote para relacionamento ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas eu vejo, pegando assim de bate-pronto, assim, eu gosto de citar empresas que realmente estão apoiando o esporte
por apoiar o esporte, por ter a iniciativa de fomentar a base, por fomentar o crescimento, por exemplo, de um futebol feminino que cada vez está mais em ascensão e evidência. Então, por exemplo, o Grupo Arkema é um grupo francês, né? Um grupo muito forte, em que eles têm esse trabalho muito forte lá na França, eles já patrocinam a Ligue 1 feminina, tem projetos lá, eles têm uma colaboradora no grupo lá em Paris, que é jogadora profissional do PSG, inclusive. Então, ela tem os horários de trabalho dela, que ela trabalha, e depois ela tem os horários de treino dela. Então, assim, é bem segmentado nesse sentido. Então, o Grupo Arkema foi muito feliz quando ele entrou no Brasil Ladies Cup, que é um torneio internacional de futebol feminino, porque ele não está entrando só pela visibilidade, ele não está sendo, como é que eu posso falar, um oportunista nesse sentido. Tem a ver com propósito. Exato. Tem um objetivo que é fomentar, de fato, o crescimento da base, principalmente no caso, falando de futebol feminino. Então, esse é um case que eu trago muito, porque o futebol feminino, ele já deveria estar em ascensão há mais tempo, já deveria estar em evidência há mais tempo. Mas as marcas, que são as grandes responsáveis, os meios de comunicação, que são os grandes meios que divulgam isso, que pulverizam isso, tem que estar fazendo isso com mais frequência para poder, enfim, as pessoas terem entendimento disso daí, entender que o futebol feminino não é só um produto, mas é um propósito, né? Então a própria Marta fala, não vai ter uma Marta, uma Cristiane todo dia e tudo mais. Então precisa fomentar isso, então precisa ter projetos incentivados, voltados para isso, precisa ter iniciativas para isso, para poder potencializar cada vez mais, ter mais pessoas apoiando nisso e fomentando o sonho que, no caso do brasileiro, é o futebol, né? Dos meninos ser o jogador de futebol e por que não das meninas também, né? Então, eu estou citando apenas um caso, porque o futebol feminino cada vez mais é em evidência, mas eu acho que também é uma modalidade que já deveria ser realidade. Hoje ela já é mais real. Mudou muito já, né? Exato, mas ela já deveria ser, mas eu acho que está sendo feito um trabalho bem feito pelas entidades e tudo mais e tal, mas as marcas precisam entrar com força, precisam acreditar de fato, e não só esperar um retorno de lead financeiro ou coisa do tipo, mas apoiar mesmo. Eu estou falando do futebol feminino, mas as empresas hoje estão vendo por outro lado. Né? Exato, mas assim, ali tem uma plataforma um espaço muito grande, uma oportunidade muito legal, não só para trabalhar a marca como se só dentro de uma plataforma que está sendo inexplorada, agora um pouquinho mais, mas também para fomentar uma modalidade que tem tudo para crescer cada vez mais no Brasil, trazer mais adeptos e tudo mais. E, de novo, é o número 1 do Brasil, que é o futebol, não deixa de ser futebol, né? É futebol. Ó, curioso que você falou, o Brasil Ladies Cup, né? Falar até um pouquinho sobre essa oportunidade, o Brasil Ladies Cup. Eu me recordo, né? Estivemos juntos lá, que foi o primeiro evento de clubes do futebol feminino passando ao vivo na Globo num domingo. A gente tá falando de 2, 3 anos atrás, é muito pouco ainda, né? Pela expressão do esporte. Depois eu tive um contato com uma atleta esse ano passado no Brasil Ladies Cup novamente, onde ela falou, poxa, uma atleta de seleção brasileira, deveriam ter outros torneios como esse no nosso calendário, para que a gente tenha a oportunidade de jogar como as meninas jogam nos Estados Unidos ou na Europa. Conta um pouquinho sobre esse projeto pra gente, você trabalhou com ele, com o Brasil Ladies Cup? Foi, nossa, um projeto embrionário mesmo, né? Vi crescendo ele, eu tive a oportunidade de participar do Brasil Ladies Cup aí, as 3 edições, né? Esse ano vai acontecer a 4ª, agora no final do ano. É um projeto que já está introduzido no calendário da CBF, então sempre ao final do ano as equipes já se planejam, já se organizam para estar podendo participar desse evento, que na verdade é a semana do futebol feminino no Brasil, né? Então, como você bem falou, é um torneio internacional de clubes, né? Então, composto por 8 equipes, sendo 6 nacionais e 2 internacionais, equipes profissionais, né? Atletas profissionais. No primeiro ano teve transmissão da Globo, a final foi no Allianz Parque, foi um golaço nesse sentido. Mas em paralelo aos jogos acontecem workshops, acontecem clínicas, ações sociais, que isso também é o que fomenta o projeto como um todo. E isso é muito legal porque você tem essa pegada social, você tem essa introdução social, você tem a oportunidade de falar sobre temas técnicos dentro da modalidade, ou temas de negócios dentro da modalidade, aprimorar isso tudo, né? Espaços para poder cultivar mais
onde há necessidade de melhoria, e também você tem a parte de visibilidade, você tem a parte esportiva, né, que são os próprios jogos por si só. Jogos transmitidos em canais de streaming, em TV aberta, em TV fechada. Então, realmente é um evento que é pioneiro nesse sentido, que sirva de inspiração para outros projetos, outras responsáveis por entidades, coisas desse tipo também, se inspirarem nisso para poder fazer mais eventos como esse, porque dá visibilidade para essas meninas, é uma oportunidade muito legal para essas atletas que também querem se mostrar, era uma vitrine para elas, né? Já que, como eu comentei, tem transmissão em TV aberta, fechada e canais de streaming, e em paralelo também tem essas questões de ações sociais, clínicas, workshops, que também trabalham essa parte técnica e fomento da modalidade como um todo, né? Então, é um projeto muito completo, um 360 muito legal. Então, quem tem a oportunidade, vale a pena participar disso, porque também, inclusive, você pode usar verbas incentivadas, né? Então, sem usar verba de marketing, por exemplo. Então, sendo lucro real, via ICMS, São Paulo, também você tem a oportunidade de você participar desse evento e tem em troca o que você bem entender nesse caso, né? Visibilidade, awareness, enfim, espaço para relacionamento, enfim, é uma questão de negociar ver a melhor entrega, mas é um projeto muito bacana e que é um foguete sem ré, né? Cada ano que passa ele só cresce cada vez mais. E tomara que perdure aí por muito tempo aí, porque tem tudo para dar certo. Já está sendo certo, mas cada vez mais consolidando, né? É bacana, pessoal. O Rafa, inclusive, citou aqui projetos incentivados. Para vocês que não conhecem, né? A For You tem já um curso de lei de incentivo ao esporte. Para você que quer entender como apoiar o esporte via lei de incentivo, quais são as ferramentas, se a tua empresa está habilitada ou não, até a pessoa física pode aportar, tá? Então vocês encontram tudo isso, a gente vai deixar um link aí para vocês acessarem o nosso curso de lei de incentivo ao esporte. Rafa, você falou uma coisa que chamou muito a atenção. A gente pensa no Brasil, Jogos Olímpicos e tudo mais, o Brasil fala muito de futebol, respira futebol, né? E o produto futebol, você até comentou que é mais caro do que a outra modalidade, até pela visibilidade. E a gente falou do futebol feminino, que vem crescendo. Ainda tem muito o que crescer, com certeza, né? O Corinthians é o time que você torce, o futebol feminino virou referência. Apesar de quem abriu essa porta foi o Santos, tá, gente? Quem começou com o futebol feminino aqui, bombar mesmo, campeão da América, foi o Santos, grava isso aí. Mas assim, o futebol masculino, a gente tem ouvido muitas críticas sobre o futebol. E aí não deixa de ser o produto. Você acha que o futebol masculino no Brasil, ele tá em defasagem em relação ao resto do mundo? Você acha que a gente tem chance de, no futuro, ganhar de novo uma Copa do Mundo? Não tem? O que você pensa sobre o produto futebol masculino também? Não, eu acho... No Brasil. O futebol no Brasil, assim, se eu for pensar, ele é o mais competitivo, né? O Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos, né? De fato, né? Você tem várias equipes que são concorrentes ao título, né? Diferente de outros lugares, outros polos aí no resto do mundo, né? Eu acho que a gente está sempre um passo atrás, parece, né? O brasileiro, né? De uma forma geral, né? Então você demorou para criar esses estádios, aí precisou vir na Copa do Mundo para poder ter uma reformulação, uma revitalização dos estádios. Aí chegou Olimpíadas depois, então essas coisas fomentam mais. Você vê hoje a Série B tendo mais visibilidade também, trazendo mais atenção de marcas, meios de comunicação. Hoje não é nenhum demérito jogar uma Série B. Claro que ninguém gosta, né? Tipo, você tá vendo o Santos provavelmente jogando a Série B, mas tá na rádio, tá na televisão, tá em destaque toda hora. Então é como se ele não tivesse saído de evidência. Ganhou. Se não me engano, foi 4-0, né? Se não me engano, pelo né? jeito ganhou. Então joga de segunda-feira, a melhor coisa do mundo, né? Descansa no final de semana. Então, assim, eu acho que... Acabou com o time agora, né? Mas, assim, ele tá em assim... há muita coisa a ser feita, questões de, sei lá, provavelmente calendário, como um todo, e produz. Eu acho que se você se você potencializa isso, maximiza isso, coloca mais players dentro do mercado, pode ser bom como pode não ser, desde que você saiba as regras do jogo, né? E saber jogar esse jogo é complicado, porque a gente já tem um histórico aí enfim, que não é muito favorável a grandes negócios. Então eu acho que agora o produto precisa ser... o futebol vai continuar tendo evidência, vai trabalhar muitas marcas, as marcas vão gostar de participar ainda no futebol, mas tem que abrir para todo mundo, né? E eu acho que agora fica mais restrito, está mais limitado essa entrada dentro do futebol, nessa questão de marca, propriamente, uma propriedade de arena e tudo mais. Então, é um custo alto, mas também há uma restrição de mercado nisso. Então, eu acho que talvez aí onde vai dar uma estagnada agora nesse momento, né? Então,
há muito que ser feito nesse sentido, mas eu vejo que tem potencial desde que saiba ser trabalhado pelas pessoas que ali estão à frente dessas gestões, né? Então, Mas assim, até falando assim, tecnicamente pensando assim, na base do futebol brasileiro, você acha que a gente ainda é lá o celeiro de talentos do mundo? Ou não? A gente caiu muito nisso, a gente tem concorrentes globais hoje, principalmente pegando a tua experiência aí internacional, de ter levado gente para fora, de ter visitado CT em outros lugares. O que você pode falar pra gente nisso? Não, eu acho que sim, o Brasil, de fato, assim, tem uma diferenciação muito grande nesse sentido, né? A diferença do jogador brasileiro para os demais é que, assim, a capacidade de improvisação dele é muito mais rápida, muito maior do que a dos outros. Eu acho que aí é um ponto de destaque muito legal nesse sentido. Precisa ser trabalhado melhor esses garotos. Hoje, esses garotos com 15, 16, 17 anos, às vezes já ganham uma boa quantia de dinheiro, digamos assim. Tudo bem que você pode só ter contratos a partir de 16, mas a gente sabe que já estão ganhando, né? Você já encosta aqui, me segura um pouco, eu te dou uma verba aqui para se segurar o atleta. Pega o pai, arruma um emprego e então, tal. Assim, ele precisa ser melhor trabalhado. Eu gosto muito da ideia de trabalhar o pilar da educação combinada com o esporte, que é um modelo, por exemplo, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Para você se tornar um atleta profissional, você precisa passar pela faculdade, fazer o college, o high school, né, o college, e passar pelo college. São poucos atletas que não fazem isso, que vão direto do colegial para o profissional. Você vai ver um Kobe Bryant, um LeBron James, são caras que foram fora muito da curva, né? O Brasil precisa ter um modelo precisa ter um modelo educacional que seja voltado para o esporte neste formato. Ou seja, para você se tornar um jogador de futebol, por exemplo, falando do futebol, você precisa ter uma graduação, né? Precisa fazer o colégio, o ginásio, o colégio, tudo mais, seja uma escola pública, privada, coisa que for, mas precisa ter um incentivo do governo nesse sentido, né? Nossa matéria-prima, que são, né, esses talentos na várzea, garotos, tudo mais, tal, que tem uma classe um pouco mais limitada nesse sentido, é onde tem um leque muito grande a ser explorado. Então, se você não dá incentivo, é difícil. Então, fica tudo amarrado na mesma coisa. Então, você não consegue ter tantos talentos assim em visibilidade, porque é um filtro muito grande. Mas capacidade, qualidade técnica nesse sentido, a gente tem sim, é a melhor safra e acho que vai perdurar muito. Agora, como você falou, a gente tem possibilidade de ganhar uma próxima Copa? Sim. Vai ser a próxima? Não sei, acho que tem muita coisa a vir. A gente está vendo talentos novos, como o próprio Hendrick aí chegando, quebrando todos os obstáculos e perspectivas. Então, tem uma safra da molecada chegando agora que eu acho que num próximo ciclo, assim, a gente de fato tende a ser hexacampeão. Mas, diferente da Europa, por exemplo, a gente não é muito pragmático, não é muito fiel a um esquema, uma disciplina. Então, eu acho que a partir daí, se a gente tivesse essa disciplina de trabalhar a mente do garoto, saber preparar ele para a vida através dos estudos, eu acho que ele pode se tornar atletas melhores. E aí, ser atletas mais vencedores nesse tempo, né, digamos assim. Então temos chance, hein? Temos chance. Temos alguma chance de chegar lá. Rafa, aproveitando o futebol como matemática nossa aqui, vocês sabem aí que a gente trabalha com Futebol Soccer Society também, que é o famoso Futebol 7, aquele futebol que você pratica lá aos finais de semana. E o futebol como ferramenta de relacionamento. Ou não só o futebol, mas o esporte como ferramenta de relacionamento. A gente só começou na For Marketing, para quem não sabe, a trabalhar no futebol, porque a TAM, né, o nome ainda era TAM, não era nem Latam ainda, eles nos contrataram para fazer um campeonato para todas as agências de viagens e cargas do país. A gente fez um campeonato com quase 3 mil atletas. Foi, inclusive, naquele ano, o maior campeonato corporativo que aconteceu. Em todas as capitais, a gente teve etapas, né? De norte a sul. Foi um campeonato sensacional, que o final desse campeonato foi no Hotel Transamérica Comandatuba. Inclusive, se eu não me engano, quem venceu esse campeonato foi a CVC. E assim, naquele momento a gente conheceu o Marcelo Sangiovanni, né? Conhecemos o professor Milton Matani, da modalidade Futebol 7. E foi uma grande ferramenta de entretenimento. A TAM, naquele momento, ela atingiu todas as metas que ela queria, tanto de fidelização daquele trade do turismo, né? Tanto para passagens quanto para cargas, criar um relacionamento com clientes que eles não tinham. Como que você enxerga o esporte nesse modal? No modal de entretenimento, de relacionamento, de construir produtos nesse sentido, tanto no futebol, como no tênis, como todas as modalidades. Você falou do Society, o Society é a base do futebol no Brasil, né? Se eu for pensar, porque hoje até na várzea, que era campo de terra, tá se colocando no campo de Society no caso, né? Então cada vez mais
alavancando essa modalidade também no Brasil. E é uma ferramenta de comunicação muito forte, né? Muita gente quer estar dentro do futebol, mas às vezes não sabe como tá, ou propriamente de um automobilismo, por exemplo, uma Stock Car, ou qualquer outra modalidade. Então, ela aproxima as pessoas, né? Eu estava comentando com um amigo meu outro dia, assim, cara, o elo que o esporte te dá, quando você vai, por exemplo, estive vendo agora o jogo da Bia aqui em abril, pela Billie Jean Cup, né? Você tem todo um lounge preparado para conversar com as pessoas, tem um comes e bebes, ali você se relaciona com pessoas que têm poder da caneta e tudo mais e tal, e ali você tem tempo para conversar com aquelas pessoas, se apresentar, trocar um cartão de visita e tudo mais. Você vai num círculo de solê, por exemplo, nada contra, mas você tem o relógio contado. Tempo. É aqueles 5, 10 minutos, você tem um tempo aí no banheiro, comer uma pipoca e tudo mais, então você não consegue se relacionar direito. Por isso que essa oportunidade que o esporte traz, quando bem aproveitada, você colhe bons frutos mesmo, independente da modalidade. O futebol acaba sendo mais democrata, né? Obviamente é a modalidade número 1 no Brasil. Mas se você sabe trabalhar bem isso, você colhe bons frutos de fato nesse sentido. E o Futebol Society nada mais é do que uma outra plataforma que também está chegando e cada vez mais. Tem a base, né? O futsal, o Futebol Society é aquele paralelo que todo mundo joga, mas não é a grama por si só, e o futebol de grama, obviamente, também cada vez potencializando mais. Então, de novo, é uma plataforma de comunicação. Quando bem trabalhada, colhe-se bons frutos, no curto, médio e longo prazo, e por isso que, de fato, eu enxergo que o esporte, enfim, dependendo da finalidade, ele pode ser uma ótima abridor de portas, porque, de fato, todo mundo acaba gostando de esporte. Você pode ser mais devoto ou menos devoto, pode ser mais praticante ou menos devoto, mas ninguém é contra, de certa forma, né? Então, assim, diferente de arte, de cultura, de outros, né, outros meios, assim, não gosto muito, mas sei que tá lá, meu pai torce pro time tal e tudo mais, então você tem um carinho, alguma coisa assim, independente, né, de gêneros, idade, coisas desse tipo. Então, ainda mais no brasileiro. Então, é uma ferramenta que sempre muito bem trabalhada, tem potencial de colher bons frutos aí, seja para o mercado financeiro, para o mercado business, pessoal, ou coisa que for, né? Ou até mesmo trazer mais seguidores com os filhos, os nossos filhos aí, para continuar cultivando essa cultura aí do futebol, do esporte. O brasileiro é esportista, né? Ele gosta do esporte brasileiro. O clima favorece também. O clima favorece, você vê as Olimpíadas, sempre tem brasileiro em fazer todas as modalidades. Tem umas modalidades que a gente nem sabe que tem brasileiro, né? Tiro ao alvo, assim. Nossa, nem sabia que a gente tinha um potencial de ganhar medalha e tudo mais e tal. Então o esporte está inserido no brasileiro e sabendo trabalhar isso, todo mundo sai ganhando, né? Gente, olha, então como o Rafael falou aqui, o esporte, né, as ações esportivas são excelentes para o relacionamento da tua marca em todos os setores. Seja uma ação no futebol, no tênis, no automobilismo. E se você tiver alguma necessidade nesse sentido, a For You Marketing está habilitada a te ajudar nisso, tá? E você comentou agora aí sobre a questão do levar o legado para as filhas. A gente está chegando já quase no final do nosso podcast, Rafa. Passa rápido, cara. Mas assim, você falou aí de levar o corintianismo para as meninas aí, né? Como é que nasceu esse viés corintiano? Como é que você foi convertido, né? A fiel. Coisas são de pai para filho, né? Não tem como, né? Se eu fosse aparecer sem cara. Isso é a minha maior qualidade, é ser corintiano, né? Porque, de fato, isso é coisa de pai para filho mesmo. Meu pai, quando eu nasci, meu tio, irmão da minha mãe, tio Zé, o seu Leonardo, um cara que eu tenho um carinho muito grande, admiração muito grande, é palmeirense roxo, por exemplo. Ele apareceu com uma camisa do Palmeiras na maternidade lá. Meu pai falou: olha, seu Leonardo, ou você entra ou a camisa entra. Os dois juntos não dá muito certo aqui, né? Então, a partir dali, de fato, essa paixão de pai te leva no estádio. Naquela época, meus pais moravam perto do estádio do Pacaembu, então tive oportunidade de visitar vários jogos do Corinthians, então desci a pé lá e tudo mais. Fui no Palestra Itália também, alguns jogos com meu tio também, mas quando eu fui visitar era mais porque eu gostava do esporte mesmo, do futebol propriamente dito. E do tio. E do tio, né? E carinho e respeito do tio. Mas eu não gostava muito do time dele, né? Eu já tinha sido coração preto e branco e tudo mais, mas eu gosto de futebol. Eu gosto de ir no estádio, de ver jogo, independente. É quem gosta assistir todos, exato, né? Exato. Não tenho nenhum problema com isso. Então, exato, quem gosta de futebol... Vai assistindo. Tá imagina, na época do mundo, Copa do Mundo, a gente vê assim, né? A gente vê uns campeonatos de várzea, vê uns Série C. Quando passa a Copa do Mundo, a gente vê qualquer jogo. Azerbaijão com Ucrânia. Se a esposa fala, o que você tá vendo? Não, mais um joguinho. Mas não é Brasil e tal. Então, esse sentimento, assim, esse corintianismo veio, obviamente, do meu pai, que é um fanático também.
foi jogador de vôlei também, um atleta também, passou para minha irmã também. E a minha família é assim, é moldada, é parte árabe e parte italiana, né? Então, metade é italiana, metade é palmeirense e metade é corintiana, né? Não tem muito outra lei. E aí acabei indo pro Corinthians justamente por causa disso, né? Eu morava perto do estádio do Pacaembu, meu pai me levava nos jogos, então virei corintiano, minha irmã também, e de lá pra cá nunca deixei de ser e tudo mais e tal. Já fui mais fanático, tive mais ênfase e tudo, já sofri muito mais, né? Mas hoje em dia sou corintiano, gosto também. Inclusive ontem comprei já um brinquedinho, um bonequinho do Corinthians pra Rafaela já. E a minha esposa faixinha de cabelo? Já comprei ontem também. Uma semana de vida já tem que ter. Tem que ter faixinha já de... Né? Isso é prerrogativa de pai, né? Não tem como. Mas já sei que pode trazer um palmeirense em casa um dia, um São Paulino, um santista, vou ter que aturar e tudo mais e tal, mas né? Vou colocar na fila ali, no final da fila, esses caras assim. Mas eu acho que esse fanatismo do futebol, pai para filho, passa muito, né? Passa. Quando o pai gosta, quando o pai é do esporte e tudo mais, ele passa esses valores para os seus filhos, de uma forma geral, né? Quando ele não é muito difícil você ver que o pai gosta, sei lá, de tecnologia. Nada contra, obviamente, mas é difícil o filho pegar esse gatilho também do pai, né? Pai, quando eu falo pai e mãe, né, me refiro. Então tem que ter um incentivo, sim, você tem que ter um apoio, um braço que te acuda e tudo mais tal, e que te empurre, né? E eu espero fazer a mesma coisa que meus pais fizeram comigo nesse lado, com as minhas filhas, né? Então, de novo, não quero que elas sigam carreiras de atleta. Quero dizer, se elas quiserem seguir, elas vão saber, vão apoiar e tudo mais, tal, mas eu sei o preço que se paga em seguir uma carreira dessa, não é fácil. Então não vou ser contra, ter nenhuma objeção, vou ser contra se elas resolverem torcer para um outro time ali, eu não vou gostar muito, né? Posso prejudicar elas até os 18 anos aí, digamos assim, mas eu obviamente vou ter que aceitar e tudo mais tal, né? Mas eu vou passar a dica que eu ganhei de um amigo quando as minhas filhas nasceram. E funcionou. Você tá assistindo o jogo com a criança de 2, 3 anos, ó, fica a dica pra vocês aí, ó. Tá assistindo o jogo com a criança de 2, 3 anos, aí ali saiu o gol, grita, gol do Santos. A criança não sabe de quem foi o gol do Santos. Ela vê o narrador gritando gol, ela acha que só o teu time faz gol. Fala, nossa, pai, só o nosso time faz gol. É isso, filha, né? Só a gente faz gol. Aí já catequiza a menina lá no time só que você time quer, ganha, né? É verdade. Vai demorar pra ver meu time ganhar de novo, ainda vai levar um tempo aí. E obviamente, como você vem trabalhando no esporte, a gente também perde um pouco daquele impacto, porque você meio que é multimarcas agora, né? Você tá defendendo ali a marca, tá defendendo o ativo, né? Então diminui um pouco aquele fanatismo no esporte. Mas, Rafa, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer demais pela tua presença. Você enriqueceu muito aqui o nosso bate-papo, foi sensacional. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aí. O que você achou? Mandar uma mensagem pra galera. Fica à vontade. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Acho que é a primeira vez que uma experiência minha num podcast. Espero que seja a primeira de muitas depois. Muito obrigado por abrir essa porta também para mim, pelo convite. Margarida, Humberto aqui. São pessoas que têm um carinho, um coração muito grande. Gostei demais, espero que tenha agregado alguma coisa, compartilhado um pouco das experiências de vida, vivências de vida. Estou numa nova empreitada de momento agora, então agora estou começando a desbravar mais ainda de uma outra forma, de um outro olhar a parte de marketing esportivo, então olhando para a parte de consultoria também, ajudando marcas, empresas que também querem se introduzir no meio do esporte, mas não sabem que caminho seguir, como fazer, o que fazer, porque a gente vê muita vontade às vezes, mas pouca ação ou pouco planejamento. Então, é por isso que existem pessoas como nós, que estamos aqui profissionais, para poder ajudar, orientar pessoas que não são do métier, não são do ramo, para poder encaixar ou olhar as melhores oportunidades do mercado. Então, isso realmente espero agregar valor nisso tudo. Não só olhando nesse background aí, né, que a gente conversou aí desde o começo aí, podendo agregar de um valor ou de outro aí. Então, agora, essa é a guinada, essa é minha nova perspectiva de carreira, sempre com muita lealdade, transparência, né? Muita atenção, como eu sempre fiz, foi minha credencial nesse sentido, né? Esperando ter muito sucesso e atender as melhores marcas, pessoas, entidades, porque, enfim, a gente se relaciona, né? Nada mais é do que um relacionamento, então a gente sabe unir o ponto A com o ponto B, e é assim que eu espero unir forças e agregar valor
para as pessoas que ali querem se juntar ao mundo do esporte de uma forma geral, né? Mas obrigado Rafa. e obrigado de novo pelo convite aí. Espero revê-lo em breve. Pô, nós que agradecemos. Margarida, suas considerações finais? Eu agradeço muito, muito mesmo, Rafa. Aprendi bastante hoje com ele, de novo, né? Imagina. Nós já havíamos conversado um pouco, mas agora foi, assim, muito legal. E essa tua humildade, esse seu jeito de falar, com esse conhecimento que você tem, foi fantástico pra gente, assim, eu adorei mesmo. Porque tinha coisas que a gente acaba não sabendo, né? E parabéns pela bebê, né? Obrigado. Parabéns pela bebê e que em breve a gente fale muito mais a respeito. Obrigado. Eu que agradeço mesmo, prazerzaço estar aqui. Gente, é isso aí. Esse foi o Pizza na Agência, o podcast da For You Marketing, o melhor pedaço do marketing. A For You Marketing é sua agência em eventos, marketing promocional, feiras, estandes, né? Então contem sempre com a gente também no esporte. Se precisarem de uma introdução nisso, podem contatar a For You. Eu vou me despedindo daqui, agradecendo a presença de vocês e lembrando aqui, o estúdio que a gente está gravando aqui é DW Conteúdo. DW Conteúdo fica em São Caetano, né? A empresa do Diego, da Egli, pessoal com mais de 20 anos de mercado aí que tem essa qualidade audiovisual que vocês estão recebendo aí na tela do teu celular, no YouTube, onde vocês estiverem assistindo. Tá legal, pessoal? Muito obrigado e até o próximo Pizza na Agência.